Bom dia, usuários e futuros usuários do FME. Estamos aqui hoje para falarmos sobre o segundo webinar deste ano de 2013, com o tema Maximize os dados raster usando o FME. Abordaremos sobre as possibilidades que o software FME pode trabalhar com os arquivos de formatos rasters. Bom, quem sou eu? Meu nome é Danilo de Lima, sou gerente da área de suporte da empresa Inovação X, a empresa representante do software FME aqui no Brasil. Sou usuário do FME desde o ano de 2008 e possuo certificação de instrutor. Então, pessoal, qualquer dúvida ou comentário sobre qualquer tema deste webinar, vocês poderão realizar no fim deste webinar. Bom, para falarmos sobre o tema de hoje, o tema do nosso webinar, creio que alguns ouvintes que estão neste momento não possuem nenhum conhecimento sobre o FME Desktop. Então falarei de uma maneira bem rápida, bem breve, sobre o que é o FME Desktop, para que serve. Bom, o FME Desktop é constituído de duas importantes interfaces, o FME Workbench, aqui que vocês estão vendo a telinha dela, e o FME Data Inspector. No FME Workbench, pessoal, é a interface do pacote FME Desktop, onde nós montamos a nossa rotina de trabalho, montamos nossos fluxos. Para quê? Para realizar as conversões, as nossas transformações, reprojeções de sistema de coordenadas, análises de geometria, de atributos e dentre outras funcionalidades. Já na interface FME Data Inspector, nós vamos inspecionar os dados de entrada, os dados de saída, os dados intermediários também. Inspecionando o quê? Inspecionando a geometria e os atributos que estão inseridos dentro desses dados. Bom, nesse slide, tipos de dados. Como alguns ouvintes já conhecem a ferramenta FME, sabem que o FME é uma ferramenta de conversão, de manipulação e de integração de dados espaciais rápida e bem eficaz como nenhuma outra no mercado. O FME faz suporte aos mais variados tipos de dados, como vocês podem visualizar aqui. O CAD, o GIS, o raster, banco de dados, 3D, XML, web. No webinar de hoje, nós vamos dar foco em arquivos com formatos rasters. Nós vamos ver a interação do FME com os arquivos de formatos rasters. Nesse slide aqui, mostra para nós que o FME realiza a preparação dos dados rasters e o compartilhamento de uma forma bem rápida e bem eficiente. Com o FME, pessoal, nós podemos criar processos automatizados e eficientes para fazer o quê? Para fazer conversões bem rápidas de dados rasters ou de qualquer outro tipo de formato de dado. Podemos também fazer reprojeções de sistemas de coordenadas, reestruturação dos arquivos rasters através de alguns processos. Esses processos, pessoal, serão apresentados mais adiante durante este webinar. São processos do quê? Processos de reamostragem, de mosaicagem, de compressão de arquivos rasters. Nós temos também fazer a ação de clipper, extração através de vetores de imagens de satélite e dentre outras funcionalidades que podemos fazer com o FME. Formatos rasters. Nesse slide aqui estão representados alguns formatos rasters que o FME suporta. Então, cada ano que passa, uma nova função do FME é criada. Aí nós podemos, no FME, ler alguns formatos. Alguns formatos nós podemos escrever tudo com o nosso FME. Modelos. Bom, pessoal, aqui eu montei fluxos para demonstrar a capacidade do FME e arquivos rasters. A capacidade dessa interação, esse trabalho em conjunto. O primeiro fluxo que eu vou demonstrar aqui para vocês é o de mosaicagem. Então, no de mosaicagem, eu vou abrir o primeiro fluxo. Nesse primeiro fluxo, o objetivo é realizar um mosaico de imagens.
os recortes das imagens estão no formato JPEG 2000 e queremos que o resultado seja um arquivo raster no formato JTIFF. Eu vou abrir aqui botão direito, Open Content Folder. Eu tenho todos os meus recortes JPEG 2000. Eu quero realizar um mosaico só. Gerar um arquivo raster no formato JTIFF para o meu dado de saída. Então, voltando ao meu fluxo, o que eu posso estar fazendo? Eu inseri um Transformer Raster Mosaicer. Aí, clicando nas configurações desse meu Transformer, eu posso aplicar as configurações do nível de snap, o nível de interpolação disso. Eu já executei esse fluxo, então eu tinha na entrada 16 pedaços JPEG 2000. Depois do meu Transformer, eu tenho apenas um dado de saída. Ou abrindo o FME Viewer aqui para visualização, ou Data Inspector, pessoal, eu tenho o meu arquivo de saída gerado, ou seja, eu tinha cada pedacinho, eu tinha 16 pedaços com aquele Transformer de uma maneira bem rápida. O FME deu para mim e realizou um mosaico de imagens. No meu segundo exemplo aqui, eu vou demonstrar para vocês o processo de clipping. O processo de clipping é bem fácil também no FME. Eu vou abrir o meu segundo fluxo, aonde, pessoal, eu tenho o meu dado de entrada, tenho dois dados de entrada. Eu tenho um arquivo em mapinfo de vetores e um arquivo de satélite, um arquivo raster, pessoal, em formato ECW. Eu utilizei aqui um transformer para fazer o clipper, ou seja, eu vou gerar um recorte, uma extração a partir de um arquivo vetorial. Eu vou ter 22 pedaços de imagens de satélite. Eu vou fazer o processo de clipagem. Eu já executei também esse fluxo, aonde eu tenho o meu dado de saída no view 1, vários pedaços, ou seja, o FME fez o processo de clipagem, respeitando a quantidade de vetores que eu tinha no meu dado de entrada, de uma maneira bem simples, utilizando apenas um transformer de clipper. Voltando à nossa apresentaçãozinha, nós temos aqui o processo de reprojeção, que também é bem simples. Eu vou demonstrar, eu tenho um fluxo onde eu faço uma reprojeção a partir de um arquivo raster, formato raster, e vou fazer uma reprojeção de sistema de coordenadas. Muito simples. Eu vou aqui abrir o meu terceiro fluxo, aonde eu tenho dado de entrada, que é um arquivo raster, como eu falei para vocês, que está em um sistema de coordenadas. Eu quero reprojetá-lo para o sistema de coordenadas TX83CF. Então, eu vou utilizar um transformer que chama Reprojector para fazer a reprojeção. Eu já executei também esse fluxo. Eu vou abrir o nosso FME Viewer. No View 2, eu tenho o meu dado de saída já criado. Se eu clicar em cima do meu dado de saída, eu vou ver que o sistema de coordenadas está aquele que eu queria mesmo para o meu dado de saída, TX83CF. Muito simples também. Voltando à nossa apresentação, eu tenho o processo, pessoal, de reamostragem. Eu montei um fluxo também para demonstrar que o FME é capaz de realizar o processo de reamostragem. Abrindo o fluxo número 4 da nossa apresentação, eu tenho o meu dado de entrada que está em arquivo raster. Nesse exemplo, utilizamos um transformer que chama Raster Resampler, que vai fazer o que, pessoal? Vai redefinir o tamanho da imagem raster, aumentando ou diminuindo o tamanho das células. Como que eu faço isso? Apenas utilizando o meu Transformer Raster Resampler, clicando nas configurações, eu vou mostrar para o FME, definir para o FME qual a quantidade de células e colunas que eu quero para o meu dado de saída. Bem simples. Apenas a utilização de um transformer só. Muito simples no nosso FME. Voltando à nossa apresentação, eu tenho o processo de compressão de dados. O que seria isso? No FME eu consigo realizar essa compressão, fazendo com que o nosso dado de saída seja um dado comprimido. Abrindo o nosso
Do fluxo, eu tenho aqui o dado de entrada. Eu vou abrir o caminho aqui, onde eu tenho vários pedaços de imagens. Eu vou fazer um processo de mosaicagem aqui, reprojeção, já vimos esses dois transformers, e no nosso dado de saída eu quero fazer o processo de compressão dos dados, comprimir o meu dado de saída porque ele é muito grande. Então eu não vou precisar de nenhum transformer, apenas clicando nos 3 pontinhos, indo nas configurações do meu dado de saída, eu tenho aqui essa chamada. Vou fazer a compressão por porcentagem, ou seja, eu estou definindo aqui 75%. Mas se eu deixar 0%, ele não vai realizar nenhuma compressão do meu dado de saída. Se eu colocar 99%, ele vai realizar a compressão em 99%, ou seja, total do meu dado de saída. É muito fácil também, muito simples no meu FME. Voltando aqui na nossa apresentação, eu tenho o processo de segmentação, que é o que, pessoal? Através de um arquivo raster, conseguimos com o FME extrair polígonos. Com uma combinação de transforms que nós utilizamos no FME, podemos extrair os polígonos de cada pixel. Ou seja, respeitando a coloração RGB de cada pixel. Eu tenho aqui, nesse exemplo, nesse slide, um arquivo raster. Depois da minha montagem do fluxo, eu tenho os arquivos vetoriais. Pronto, aí eu consigo realizar operações de relacionamento espacial, dentre outras operações com arquivos vetoriais. E ao longo do ano, pessoal, nós vamos criar vários webinars para explicar como que é a interação do FME com formatos LiDAR, como que é o trabalho do FME com dados 3D, como é a ação do FME, como o FME se comporta para criar tiling para web, draping, entre outras funcionalidades com o FME. Vocês serão avisados pelo setor de marketing da nossa empresa. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão a fazer, pode estar enviando o e-mail suporte@inovaçãogis.com.br ou através dos telefones, o telefone que está aí na tela de vocês. Tenham um bom dia e até o próximo webinar.